Alô, meu povo da Rua Direita! Estamos de volta. Eu tinha parado com o canal, mas, gente, não dá. Não dá. Recentemente tem acontecido coisas que não dá para não comentar. É por isso que eu voltei. Eu vou falar para vocês de uma tremenda enrascada que a gente entrou. O comunismo está avançando, pessoal. O comunismo está avançando. E quando você chegar no final desse vídeo, você vai perceber que o problema é bem maior do que parece. O problema é bem maior do que você pensa. Na Venezuela, o socialismo já está em estágio avançadíssimo. Na Argentina, já tomou conta, as empresas estão picando a mula, estão indo embora. As medidas do novo presidente Comuna têm provocado grande fuga de empresas lá. Na Bolívia, o ex-presidente Evo Morales, o cocaleiro, fugiu porque fraudou eleições, era para ser preso. Aí assumiu um poste dele lá. Enfim, a situação pior não existe, tá, gente? No Chile, fizeram uma assembleia constituinte, criou uma constituição lá parecida com a nossa brasileira de 88, que é uma constituição muito louca, cheia de brechas na lei, cheia de direitos, com poucos deveres, enfim, uma constituição feita para não ser cumprida e para relativizar várias coisas, como por exemplo o direito à propriedade, né? Uma constituição socialista. Então é o socialismo sendo institucionalizado na América Latina. Mas aqui no Brasil a gente está tranquilo, né, pessoal? O nosso presidente Bolsonaro é de direita, então a gente não está correndo risco nenhum, certo? Errado! A presidência da República, pessoal, é só a cereja do bolo. A esquerda ainda domina grande parte do funcionalismo público, os sindicatos, o sistema público de saúde, o sistema educacional, a universidade, boa parte do Ministério Público, grande parte do Poder Judiciário, principalmente os tribunais superiores, né? A imprensa, né? o meio artístico, as emissoras de televisão, boa parte das estações de rádio, enfim. O que é que sobrou para nós, we, the people, nós, o povo? Qual é o veículo que sobrou para a gente? Esse no qual nós estamos agora, a internet. A internet é o que mais tem incomodado a esquerda. A internet é o que tem sido a pedra no sapato do sistema. E por quê? Porque a internet é que elege políticos como Bolsonaro, como Donald Trump e assim por diante. Então, sabe por quê? Porque a internet é a opinião do povo. É a verdadeira opinião das pessoas. Não é aquela opinião que é fabricada artificialmente pela mídia oficial para manipular as mentes das pessoas. É isso que virou uma pedra no sapato dos comunistas. E é isso que eles estão atacando agora. Então redes como Facebook, plataformas como Facebook, como Twitter, como YouTube, diminuíram muito o alcance das publicações. São os chamados novos algoritmos. Né? Você antes conseguia obter alcance no Facebook, por exemplo, você tinha ali, supor que no seu Facebook tem 500 seguidores, você publica uma foto sua lá, tomando banho de piscina, são as 500 pessoas que estão no seu Facebook vão ver essa sua foto? Não. É uma pequena parcela dos seus seguidores, dos seus amiguinhos lá do Facebook é que vai ver isso aí. Tá? Então esse é o novo algoritmo. Quanto mais as pessoas interagem com essas
com essa foto que você publicou lá tomando banho de piscina, quanto mais elas curtem e comentam, mais gente vai ver, teoricamente, né? Quanto menos se interage, menos gente vai ver. É assim que funciona o tal algoritmo do Facebook, do Twitter também, do YouTube. Cada um tem seu algoritmo, né? Mas são parecidos. Né? Então, como é que você fazia para obter mais alcance nas suas publicações nessas plataformas? Você impulsionava, colocava dinheiro. Um dinheiro, sempre colocar um dinheirinho, coloca lá 10 reais, 20 reais, aí você faz o impulsionamento da publicação. Só que há poucos meses, o Facebook passou a obrigar o usuário a se identificar por meio de CPF e endereço para qualquer publicação envolvendo política, ciências sociais e economia. É o que eles chamam de publicações que possam influenciar o voto das pessoas. Isso nas palavras do próprio Facebook. Quando você publica, ela vai impulsionar uma publicação, eles falam, você tem que se identificar por foto, CPF, tal e tal e tal, para poder fazer essa publicação. Se você não coloca seus documentos, não se identifica, a publicação não é impulsionada. Ok? Vai cair no algoritmozinho lá do Facebook. Tem mais. Marco Civil da Internet, que é um projeto de lei de 2009, aprovado em 2014 pelo Congresso Nacional e sancionado pela presidente comunista Dilma Rousseff. Essa nova lei impõe obrigações de responsabilidade civil aos usuários e provedores. Ou seja, obriga o provedor, por exemplo, o Facebook ou o YouTube, no qual nós estamos agora, a fornecer dados do usuário que fez determinada publicação em caso de ordem judicial. Por exemplo, você publicou lá uma coisa, um post ali, xingando um político qualquer. Vamos supor que você xingou ali, vamos falar um político que está sumido, o Paulo Maluf. Xingou o Paulo Maluf. Paulo Maluf, seu gordo. E aí o Paulo Maluf não gostou disso e resolveu processar você. Ele processa o Facebook. Tá? Aí o Facebook é obrigado a fornecer os seus dados para o Paulo Maluf. Aí o Maluf processa você. Entendeu? Ele processa os dois. Tá? E aí também obriga o Marco Civil da Internet a remover a publicação em caso de liminar do juiz. E aí o provedor tira o dele da reta, porque o provedor só vai ser responsável se ele descumprir a determinação de remover a publicação. Mas você que fez a publicação, não. Você vai continuar respondendo. Entendeu? Ah, mas liberdade de expressão. Não tem liberdade de expressão. Você vai ser processado. E depois eu vou ver. O processo pode existir. O processo não é nada para tolher a liberdade de expressão. Mas nós vamos chegar lá. Você vai ver em que ponto que isso chega. Se é censura ou se não é. Porque na atualidade a gente tem observado coisas espantosas. No dia 10 de outubro de 2020, do ano passado, por exemplo, a juíza Gabriela Marques da Silva, que estava então de plantão, mandou o Twitter suspender 3 perfis que atacaram o governador de São Paulo, Dória, o calça apertada, calça justa, governador de São Paulo. Isso foi depois da tal da hashtag Dória Corrupto, que apareceu entre os assuntos mais comentados da rede. Segundo a magistrada, palavras dela, foram ultrapassados os limites da liberdade de expressão diante do ânimo expresso de caluniar e difamar. Como eu já disse, segundo o artigo 19 do Marco Civil da Internet, o provedor só pode ser responsabilizado civilmente se não cumprir a decisão judicial.
Só que tem um probleminha. Ainda existem 2 casos tramitando no STF. 2 pessoas que se sentiram ofendidas por publicações e processaram diretamente os provedores. No caso, o antigo Orkut e o Facebook. Isso ainda não está transitado em julgado, ou seja, ainda não tem sentença. Se o STF julgar o artigo 19 inconstitucional, isso pode provocar um efeito inibidor nas redes sociais. É o chamado chilling effect, efeito congelante, traduzindo aí ao pé da letra. Ou seja, os provedores passarão a remover previamente publicações que possam ser passíveis de processo, com medo de ter que pagar indenização. Isso aí seria uma censura prévia, gente. A internet, pessoal, forneceu meios para que o cidadão comum, como eu, antes sem voz e sem acesso aos meios de comunicação, o cidadão comum pudesse se manifestar publicamente contra atos dos agentes públicos. O artigo 19 protege, pelo menos, manifestações críticas a esses agentes. Agora, se o artigo 19 cair, cai a nossa liberdade de expressão. O que os políticos têm feito? Você publica alguma coisa que o desagrade, ele entra com uma ação na justiça. O juiz manda retirar a publicação. Você nem sequer é ouvido. A publicação é removida e acabou. Você não pode nem se defender. Tá? O seu perfil pode ser cancelado e você não teve nem o direito de esboçar qualquer defesa. Você só vai se defender da ação por provável dano moral que ele vai mover contra você. E vai gastar no mínimo 5 milzinho aí com advogado. E ainda pode perder a ação, porque a gente sabe que o judiciário é parte do sistema. Aí você vai ter que indenizar o político em 20 mil reais ou mais. E pode mesmo até ser preso, sem ter cometido crime nenhum. A Sarah Winter, por exemplo, está aí de prova. Né? Ela está de tornozeleira eletrônica. Qual que foi o crime dela? Ela falou que ia infernizar a vida do ministro do STF, Alexandre de Moraes, o careca. Aí o STF arranjou logo um argumento de que o grupo da Sarah Winter, os chamados 300 pelo Brasil, é um grupo armado. Olha só, gente. Falando que os 300 pelo Brasil é um grupo armado de extrema direita. Por isso ela teve a prisão preventiva decretada. Olha a outra coisa, o jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso pela Polícia Federal por supostas publicações antidemocráticas no Twitter, pregando o fechamento do Congresso Nacional e do STF. Recentemente ele foi preso de novo, né, a mando do próprio careca Alexandre de Moraes, porque supostamente descumpriu medidas cautelares. Agora vejam bem, o jornalista foi preso por conduta antidemocrática. Jornalista preso por conduta antidemocrática. Quer paradoxo maior que esse? Eu não conheço. Conhece um paradoxo maior? Quer dizer, nós estamos vivendo plena censura, plena ditadura, uma ditadura institucionalizada, contra a qual o presidente da República não pode fazer nada. Recentemente, o deputado Daniel Silveira também foi preso. Um deputado preso por suposto discurso antidemocrático. Um deputado. Ele, pela lei, ele tem imunidade parlamentar para proferir qualquer discurso. Mas, segundo o nosso judiciário, ele pode proferir qualquer discurso, desde que esse discurso esteja alinhado com a cartilha da esquerda.
Isso aconteceu com um deputado federal. Imagine o que pode acontecer comigo ou com você. Pense nisso. Agora, quer ver o que é o tal chilling effect, o efeito congelante? Eu tenho canal, eu tenho página grande no Facebook, eu tenho mais de 500 mil seguidores. Página no Instagram, Facebook, canal no YouTube, no total dá mais de 500 mil de seguidores. E eu estou vendo isso tudo acontecer. Eu não quero ser preso, né? Eu vou continuar publicando aqui. Eu vou falar mal de político, vou falar mal de ministro do STF. Só que eu não quero ser preso. Então o que eu vou fazer? Parar de publicar, né? Não é o meu caso, porque eu sou osso duro de roer, vocês me conhecem, né, gente? Mas vai ser o caso de muita gente. O povo está perdendo a voz de novo. A esquerda está calando a boca do nosso povo, que tradicionalmente e comprovadamente é conservador. Vamos supor que um político me processe, como já aconteceu, né? Um político aqui de Manaus, uma coligação eleitoral aqui de Manaus já me processou por publicações de humor, né? Eu faço, para quem não sabe, eu faço posts de humor na minha página também, chargezinhas, né? E um desses políticos aqui de Manaus me processou. Por sorte, eu tenho amigos advogados e também envolvidos em política que acabaram me salvando, mas não é todo mundo que tem esse aparato do qual eu disponho, né? Então, o que vai acontecer? Vamos supor que ele processe você, né? Ou me processe. Eu vou ter que pagar advogado do meu bolso. E ele, o político que vai me processar, ele vai pagar os advogados dele com o dinheiro dos fundos eleitoral e partidário, que por sinal vem do dinheiro público. Ou seja, eu pago o meu advogado e pago o advogado dele com o dinheiro dos meus impostos. Quer dizer, eu levo um processo, levo 2, levo 3, aí eu canso de pagar advogado e de pagar indenização. Eu não posso contra o sistema. O sistema pode gastar quanto ele quiser, pode me processar quantas vezes ele quiser. Eles não gastam o dinheiro deles, eles gastam o meu dinheiro e o seu, né? Aí eu acabo tendo que calar a boca. Para vocês terem uma ideia, o Brasil sofreu recentemente a maior queda no mundo na avaliação de liberdade de expressão e passou a ser incluído no grupo onde existe restrição a esse direito. A constatação é da entidade internacional Artigo 19. No ano de 2009, nós somávamos 89 pontos nos critérios de liberdade de expressão. Agora, em 2020, no ano passado, a gente tinha 46. Quer dizer, a gente está ocupando a 94ª posição entre 161 países avaliados. Com a nossa voz calada, a esquerda volta a ter a cereja do bolo, a presidência, volta a ocupar mais cadeiras no Congresso, volta a ocupar as câmaras municipais e assembleias legislativas, volta a ocupar as prefeituras, volta a ocupar a política no Brasil, porque as instituições e meios de comunicação já são dela. Eu costumo dizer, a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, vocês sabem qual é, gente? A diferença é que os Estados Unidos podem até ter um presidente de esquerda, mas eles têm instituições conservadoras muito fortes, que conseguem conter os avanços do socialismo. O Brasil é um país que pode até ter um presidente de direita, mas é um país que tem instituições socialistas e corruptas. Essa é a diferença entre um e outro. Os resultados estão aí para vocês verem, né? Então, os meios de comunicação já são todos
da esquerda. As instituições são todas da esquerda. E eles vão voltar a ter a cereja do bolo, que é o meio político. Os comunistas vão voltar por quê? Porque eles vão poder voltar a enganar o povo de novo. Eles vão voltar disfarçados de bonzinhos pelos meios de comunicação. E olha, já fizeram um malabarismo jurídico aí para tornar o Lula elegível de novo. Ele vem aí. E o povo vai voltar a ser enganado por esse safado. O povo vai acabar elegendo esse cara de novo. E depois que eleger, amiguinho, olha a teia que está sendo montada. Fundão eleitoral. Políticos elegendo-se com dinheiro público. Ou seja, quem está no poder leva vantagem. Lei do abuso de autoridade, que blinda políticos. E a censura institucionalizada. Se os comunistas voltarem a dominar a política, não saem mais. O Brasil vira Cuba. Era isso que eu tinha a dizer a vocês. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.